Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam todos ótimos, na santa paz do nosso Senhor Jesus. A paz de Deus vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília, um canal de uma serva do Deus Altíssimo. E eu vou aqui, gente, para um assunto, para uma conversa com vocês séria, né? Deixa o like aí, pessoal, compartilha e comenta, mas tenha respeito nos comentários, tá, gente? Por favor, porque Deus é amor e não ódio. Eu quero responder um vídeo que eu fiz aqui, teve muitos comentários, né? E que Deus abençoe todos vocês, todos os comentários. Assim, que eu coloquei o título como CCB, a menina dos olhos de Deus. Sim, né? Eu acredito que você que segue a outra religião, pode ser a Testemunha de Jeová, a Maranata, é tanta igreja que a gente sabe, né? A de Parede Preta lá, a Assembleia, tem a Adventista Sétimo Dia, tem a Católica, eu nem sei, eu vi aí que tem não sei quantas igrejas, mais de 400 denominações. Eu acredito assim, que quando você faz parte de uma delas, você tem que ver o lado bom. É 100% certa? São todo mundo santo que está na igreja? Não, porque o único santo puro e verdadeiro, quem foi, gente? Jesus Cristo, não é isso? E Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, desceu essa baixa terra, né? Viveu como criança, foi educado por Maria e José, cresceu, trabalhou, né? Que ele foi carpinteiro, ele trabalhou, tá? Não ficou com os braços cruzados, não. E aí, quando ele chegou a Santana, ele se batizou, desceu as águas do batismo, que a gente vê lá na Bíblia que João batizou ele, né, por imersão. E aí ele começou o ministério dele, onde ele fez o cego enxergar, fez o paralítico andar, ele fez o morto ressuscitar, como foi Lázaro, né? Que quando ele foi lá, Lázaro já tinha 3 dias que ele estava morto, e as irmãs falavam, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Deus sabia de todas as coisas, né? A gente sabe que Deus, quando ele foi crucificado morto, ele ficou 3 dias no seio da terra. Foi onde ele desceu ao inferno, pegou a chave da vida e voltou. Ficou 40 dias andando com o povo lá, com os discípulos dele. Então, assim, eu vim defendi e defendo. Todo mundo na congregação cristã no Brasil, é tudo honesto, tudo santo. A Bíblia fala que Deus não veio buscar os puros, né? Ele veio buscar os impuros. Mas tem gente que tem gente errada? Tem, mas eu não procuro saber, gente, porque eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ir no culto, escutar a palavra de Deus. Toda vez que eu entro no culto, né, que a Bíblia fala assim, quando entrares na minha casa, retirais as sandálias, que o lugar que pisas é santo. Eu gosto de chegar, eu não gosto daquelas irmãs boca de sacola, não tenho raiva, mas que fica tititi. Minha irmã tem minha irmã, que a minha irmã chama atenção. Eu não gosto, eu acho assim, falta de educação, tanto para mim ficar chamando a atenção de adulto, como para quem fica chamando a atenção dos outros. Eu gosto de chegar, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer minha oração, faço minha oração ali com Deus, e peço para Deus que quando alguém subir no púlpito para atender o culto, dependente de quem for, seja a boca de Deus e não de homem, que seja Deus falando através dele, que Deus usa, né? E eu faço minha oração e eu gosto o quê? De ficar olhando minha Bíblia, às vezes eu gosto de ficar olhando meu inário. É muito difícil quando minha irmã chega assim depois de mim e a gente troca 1, 2 palavrinhas. Eu não gosto, né? E a Bíblia fala que nós temos que dar glórias a Deus. E eu gosto de entrar na igreja e dar glória a Deus. Dou glória a Deus mesmo, dou aleluia. Às vezes tem gente que olha pra gente com a cara assim, eu falo, quem não gostar do glória que eu dou e do aleluia, é só sentar longe de mim, porque a Bíblia fala que no céu nós daremos glórias e aleluia dia e noite. Mas eu vim aqui responder por quê? Porque tem gente que fala assim, que você é... Como que as pessoas falaram aí? Que eu sou mais idólatra, idolatrando minha igreja. Que eu sou mais uma... nem vou ficar falando. Vocês vão aí e ver aí o que o povo falou. Mas o porquê eu defendo a congregação cristã no Brasil? Que não falei para vocês que era a congregação cristã do Brasil e mudaram para a congregação cristã no Brasil. Por causa que ela se expandiu para o mundo todo, né? Mas assim, por quê? Porque lá nós somos voluntários, gente. Você tem que ver a sua igreja, como que ela é. Quando vai algum pastor de fora, é pago ao pastor? São pagos. Quando vai alguma mulher lá pregar, que a Bíblia não fala de pastora, fala de pastor, que o homem é a cabeça da igreja. Mas quando vai alguma missionária lá, vai lá uma palavra,
ela vai de livre, espontânea vontade, de coração, é pago assim, por exemplo, só a passagem para ela ir e o almoço, onde ela fica? Não, ou paga, que nem eu vi muitos aí que pagam 20 mil, 30 mil. Quando vai aqueles artistas cantar na sua igreja, vocês vão lá realmente adorar a Deus ou vocês vão lá adorar aquele que está ali cantando, o artista? A gente tem que fazer uma coisa de consciência. É certo? Quando você pega a Bíblia aqui, ó, você vê aqui, quando eles iam nos templos, eles iam adorar quem? Eles iam escutar o que? A palavra de Deus, não era isso? Eles iam escutar a palavra de Deus, não iam escutar, adorar fulano, adorar ciclano. Infelizmente, na época, ela tinha os fariseus que distorciam a palavra de Deus ao seu bel prazer, para eles. Que nem a gente vê muitos hoje ficando riquíssimos, distorcendo a palavra de Deus. E aí, quando você vai, então você tem que ver a sua igreja, você tem que fazer um parâmetro dentro da Bíblia. O que tem de certo, o que tem de errado? Está pregando a verdadeira palavra? Porque a palavra de Deus também fala que ele não vai vir buscar só, que nem tem gente antigamente fala que a congregação era só a congregação que ia para o céu. Eu nunca acreditei nisso. Falei, não, porque a Bíblia fala que Deus vai vir buscar o quê? Um povo limpo de mão e puro de coração. E de cada aprisco ele vai tirar um pouquinho. Os verdadeiros adoradores vai tirar, né? Que a gente sabe que em todos os lugares tem os verdadeiros adoradores, que realmente está à procura de Deus mesmo, de conhecer a sua palavra. Então, assim, e eu mudei também muito a partir do momento que eu quis conhecer a palavra, né? Eu até vi um pessoal aí vendendo aula de teologia. Eu falei, eu não quero, eu não quis. Tem que fazer um curso. Não, eu quis o quê? Eu mesmo li a palavra de Deus. E a Bíblia, ela começa como? No início, Deus criou, né? Tá aqui, gente. Se a gente for ver aqui, ó, é a primeira frase que começa a palavra de Deus aqui, ó. Em Gênesis aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Esse é o primeiro. E qual é a última palavra que se termina a Bíblia? Daí a gente vai lá em Apocalipse, né, que é o livro da Revelação, e nós vamos ver aqui o que termina aqui. Como que termina Apocalipse? Né? A última aqui que termina. Meu óculos, olha, preciso de dinheiro para comprar um óculos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então começou lá, no início Deus criou e amém, o final. E aí eu vi que teve gente que se ofendeu. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não fiz aquele vídeo para ofender ninguém, né? Eu só falo assim, tem que ser Bíblia. Que nem eu falei, o pessoal fala, porque a congregação usa véu. Gente, a Bíblia, ó, o que Deus falou quando Jesus veio? Que ele não veio abolir as leis, né? Mas também tem uma parte que fala que se você cumprir uma lei, você tem que cumprir todas, né? E Paulo falou lá em Paulo, que é no Novo Testamento, sobre o uso do véu, que era honroso a mulher usar o véu. Honroso a quem? A Deus. É uma honra que nós damos a Deus. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido foi dado no lugar do véu. Para algumas religiões que não usam véu, que tem cabelo curto, coisa. Daí usa o véu. E se a mulher tem um cabelo comprido, então ela vai usar o cabelo dela como véu. Só que a congregação, nós preferimos usar os véus. E eu acho lindo, gente. É que vocês nunca foram. Se vocês puderem ir numa igreja, a congregação assim, lá no Brás, principalmente, que tem a galeria, e você fica lá de cima vendo a organização, é a coisa mais linda, linda. E nós, uma coisa, eu fui em outras igrejas, que eu falei pra vocês, eu frequentei a igreja católica por acho que 13 anos, né? Quando eu casei, porque eu saí da igreja com 13 anos da congregação. Minha mãe, desde 74 que ela é batizada. Só que com 13 anos eu saí por revolta minha. Que é revolta minha, e quem sabe o que eu passei foi eu e Deus, né? E eu saí, eu não queria. E aí eu fui pro mundo, né? Tanto que eu fui tão arrogante que eu falei pra minha mãe que eu ia pra qualquer igreja, menos voltaria pra congregação. E aí eu fui. Conheci. Daí eu... Só que Deus é tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso, que eu frequentava os cultos de jovens quando era criança, as aulas, né? A escolinha. Então, assim, mesmo eu indo pro mundo, teve coisas que Deus não permitiu que acontecesse na minha vida. Gente, eu ia naquela Rosas de Ouro, escola de samba com as minhas amigas, certo? Que para um cristão, para mim, crente, filho de crente, não era me frequentar. Eu fui, Deus me guardou, gente. Teve época que eu ia com as minhas amigas era participar do carnaval, e eu dormia debaixo do palco. O pessoal tava lá em cima fazendo show e eu dormindo, e Deus me guardava ali. Até amanhecer pra gente poder pegar o ônibus e ir embora. Eu já fui em salão, eu fui num salão aqui em Barueri uma vez que eu fiquei horrorizada. Eu, minha irmã e meu cunhado. A gente não era, né, tava fora da igreja. O pessoal usava, não sei, aquela fumaceira, não sei, um cheiro de maconha.
Eu não usei, gente. E então eu falei pra minha irmã, é a última vez que eu venho nesse lugar, nunca mais eu venho. Então, Deus sempre me guardou, Ele sempre me cuidou. Porque eu lembrava das palavras também, que era lido no culto de jovens, né? E aquilo caiu no meu coração e Deus me guardou. Daí, quando foi em 95, né, eu conheci o meu esposo, que é meu namorado, a gente namorou. 94, aliás, eu conheci ele em 94. Quando foi em 95, né? Que às vezes a gente não tem mente, a gente às vezes também tem um pai e uma mãe que não te orienta dentro de casa. Minha mãe era muito religiosa, mas minha mãe nunca foi de conversar com a gente, explicar pra gente o que é certo e o que é errado, né? Muitas coisas eu aprendi com a mãe das minhas amigas. E aí eu acabei ficando grávida do meu namorado, que hoje ele é meu esposo. E ele já tinha uma filha do primeiro relacionamento dele, que não deu certo o casamento dele. E aí eu cheguei morrendo de medo, gente. Eu fiquei morrendo de medo. Daí eu conversei com ele e falei, Maurício, e agora? O que a gente faz? Né? Eu lembro que eu estava na escola quando eu falei pra ele isso. E eu tomava remédio, só que o remédio estava me fazendo muito mal. Olha, gente, sem vergonha isso. A gente sabe que quando a gente namora, assim, o certo, quando a gente é criado dentro da igreja, é relacionamento sexual só após o casamento. Mas eu estava no mundão, né, no pecado, achando que era tudo lindo e maravilhoso. Aí acabei ficando grávida. E eu cheguei nele. Um dia eu trabalhava em São Paulo, numa loja. Eu cheguei assim, morrendo de medo de conversar com ele. E daí, chegando, daí eu esperei a aula, que eu chegava sempre um pouco atrasada, né, na minha aula. Daí eu cheguei e fui conversar com ele na hora do recreio. Falei, Maurício, eu preciso te contar uma coisa. Ele, o que que foi? O que que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso e isso. Ele falou, mas você não estava tomando remédio? Eu falei, tô, mas estava me fazendo mal. E eu parei de tomar e eu tô grávida. Eu falei, e agora? Só que na minha cabeça eu já falei, Deus, se eu falar com ele, ele não querer aceitar, falar que não vai aceitar, que ele já tem filho, que ele já tem uma filha, que quem queria a filha é ele e a mãe dele, e não quiser aceitar, eu não vou abortar minha filha, não vou abortar. Se eu fui mulher para fazer, eu vou ser mulher para aceitar minha filha ou meu filho. E aí eu fiquei na hora do recreio. Ele disse, não, pode falar, Débora, pode falar o que foi. Eu falei, tô grávida. Ele, mentira. Eu falei, tô. Ele, quantos meses já? Eu falei, não sei, tem mais de um mês que não vem. Ele não falou nada. Eu falei, Maurício, e agora o que que nós vamos fazer? Você já tem uma filha, você já tem a Dedeca. Na época, a minha enteada chama Débora, tinha 4 aninhos. Ele disse assim, Débora, se a gente fez, a gente vai assumir. Falei, mas é isso, a gente vai casar, vamos casar, pronto. Eu te amo, você me ama. Então é 2 corações e um bebê no meio. E aí foi, gente, foi uma correria. E daí ele foi, marcou casamento, né? Quando a gente casou, o bebê tava de 5 meses, eu tava de 5 meses gestante dele. Ele bancou tudo sozinho. Foi um homem de caráter, um homem de palavra. Por isso que eu amo muito meu marido, que é um homem que ele honrou. Ele estava construindo 2 cômodos no quintal da casa dele. Ele foi lá, fez os 2 cômodos, terminou bonitinho. Daí eu tava com a minha barriga crescendo. Daí marcou nosso casamento. Daí quando foi dia 9/3/96, a gente casou. Daí eu fui morar ainda na casa que ele morava com a ex-esposa dele, que não deu certo. Daí eu fiquei até a minha casa em cima, que era outros 2 cômodos em cima dessa casa, ficar pronta para hoje, janela, o piso, tudo. Ele fez tudo correndo, né? Naquela época eu não tive enxoval, não tive nada. Ganhei muita coisa, Deus preparou muita coisa. Fiz o chá de bebê, ganhei algumas coisas. Daí minha sogra me ajudou. Minha sogra não gostou muito. Minha sogra falou, meu Deus, ele tá com uma menina, com uma bebê ainda de 3 para 4 anos. Daí na época, 4 para 5 anos. Daí ele disse, mãe, vem mais uma. E ele achou ainda que era menino. Daí tive minha filha, né? Ela nasceu linda, maravilhosa, a gente casou, lutamos, conseguimos. Daí, lutas e lutas. Foi fácil meu casamento? Não foi. Porque meu marido, ele gostava de uma bola, boleiro. Ia jogar bola, queria ficar o dia todo jogando bola. Gostava de jogar sinuquinha também. Mas Deus, ele liberta a gente de tudo. Então, gente, foi assim meu início da minha vida. Só que daí eu comecei para a igreja católica com ele. Eu ia, levei meus filhos, batizei, fiz tudo como manda o figurino. Só que eu não me sentia feliz lá. Eu sentia saudade da congregação, sentia muita saudade. E teve uma irmã que algumas vezes me convidou para ir no culto com ela, e eu fui. E quando eu fui, eu levei minha filha. Daí ela me deu um véuzinho pequenininho para minha filha, coisa. Sabe, eu senti uma alegria tão grande quando eu voltei. Foi tipo eu voltando ao meu primeiro amor. Então daí eu falei, não, daqui eu não quero sair. E aí eu fui congregando um pouquinho. Daí quando foi em 2009, eu mudei para cá, onde eu moro hoje, que é aqui onde eu moro, na minha casa. E aqui do lado tem a congregação. E eu fiquei com vergonha de voltar. Quando foi em 2011, eu comecei a congregar. E quando eu cheguei lá pro minha surpresa, quem era o cooperador da época? O irmão Raimundo, que quando eu era criança, ele era músico na salinha de oração que eu ia quando eu era criança,
né? Hoje ele já dorme nos braços do Senhor. Já tem acho que 2 anos que ele faleceu, mais ou menos. Eu fiquei muito feliz. Eu vi irmãos que quando eu era criança frequentava com a minha mãe. Então, assim, foi uma alegria muito grande. E eu congreguei. E foi onde Deus me chamou em 2013. Eu fiz uma oração na minha casa, conversei com Deus, falei para Deus se fosse para mim ser da congregação, né, que ia ser o último batismo que eu ia, que foi o 4º batismo, que Deus me revelasse. E ele me revelou através do hino que eu pedi em pensamento. E ainda tocou 2 vezes. Então aí eu desci nas águas do batismo com a plena consciência que aqui é meu lugar. E na congregação era meu lugar. E aí eu aceitei Jesus e eu sou muito feliz lá. Daí a gente vê pessoas, né, que acho que foi no batismo, se batizou por emoção, não foi chamado pelo Espírito Santo, que fica na igreja e depois sai e fica falando mal. Se vocês verem na internet, tem um monte de gente falando mal. Mas, gente, não vai pelas pessoas falando mal. Vai você. Tire sua dúvida você. Vê como funciona. Ah, não. Uma coisa que nem eu falo assim, que às vezes me chateia. A gente vê que aqui, ó, Jesus, aqui depois de Mateus, quando Jesus veio ao mundo, Jesus ele pregou, ele saiu pregando, ele pregava as parábolas nos montes, na beira do mar ele pregava. A gente nunca viu Jesus cobrando nada, ele nunca cobrou nada. E ainda ele falava assim, ó, dai de graça o que recebestes de graça. Quando indagaram ele lá, os fariseus, lá os cobradores de imposto, se era lícito Jesus pagar imposto, ele falou o quê? Mandou um dos apóstolos dele, né, ir lá pescar um peixe e tirar a moeda. E daí ele perguntou, o que tem nessa moeda? Daí ele falou assim, aqui tem César. Daí ele falou o quê? Dai a Deus que é de Deus e a César o que é de César. Ele pagou imposto. Quando Deus se irou, o pessoal fala assim, irou sim, quando ele foi lá no templo dele e viu os cambistas vendendo de tudo dentro do templo. Que ele catou a vara, ele falou o quê? Saiu chicoteando todo mundo, falando, minha casa será chamada casa de oração. Não é loja para ficar vendendo as coisas, que eles vendiam tudo. E saiu derrubando tudo, espaventando. Então, gente, essa é a verdadeira graça. E agora eu vi um vídeo esses dias aí, dentro de uma igreja, numa cantina, vendendo suco, vendendo um pastel R$10, um copo de suco R$5. Eu vi um culto aí onde o pessoal rodava. Daí tem muitos cristãos, tem muitos aí de denominações que falam mal da Ubanda, falam mal do candomblé, mas eles rodopiam que nem eles. Aquela bagunça. Eu vi um vídeo que o homem subia tinha uma estaca assim, uma mureta dentro da igreja, ele subiu pirambulando e rodando. Gente, isso não é certo. Que a gente tem que ter, num culto tem que ter ordem e progresso, gente. Vê a bandeira do Brasil que está escrito. Ordem para se ter progresso. Então, acho que a igreja também tem que ter ordem e progresso. E eu amo a congregação, eu amo estar lá, eu quero ficar lá até o dia de eu morrer, porque ela tem ordem. Se você nunca foi, vai lá, visita meu irmão, visita minha irmã. Né? Que nem teve gente que já me convidou na Assembleia, eu fui. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu vejo. Se caiu no meu coração, agora se eu ver que eu não gostei, que eu não gostei do jeito, eu não vou. Né, que eu estava conversando com uma irmã minha, uma irmã da igreja, que ela falou assim que teve um irmão que chamou ela para ir, não sei nem que igreja aí. Eu falei, vai, visita lá a igreja dele, sim. Depois você convida ele para visitar a sua, é assim. Porque, gente, às vezes eu fico pensando, qual é o povo que vai morar no céu? Vai ser um povo dividido? Eu falei assim, meu Deus, lá no céu vai ter a placa assim, congregação aqui, Deus Amor aqui, Assembleia de Deus aqui, católicos aqui, Adventistas do 7º dia aqui, eu falei, não vai, gente, vai ser todo mundo junto. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher onde você quer ficar, né? Mas você tem que procurar uma igreja que seja a Bíblia. E eu não vim aqui, meus irmãos, falar mal. Eu só vim aqui responder um vídeo que um pastor falando aí, que um monte de gente está falando que é seita. Eu falei mesmo, a seita que dói menos. Por quê? Se a sua igreja for pautada na Bíblia, ela é a menina dos olhos de Deus, não é só a minha. A sua também é a menina dos olhos de Deus. A minha nora que chegou agora, na minha vida, que é uma benção do Senhor, que vai ser a minha nora e logo em nome de Jesus, ela é da Adventista do 7º dia e ela é maravilhosa. Eles respeitam o sábado. E no sábado, o que a minha nora faz? Ela vai dar aula bíblica, ela prega, ela lê a Bíblia, sabe? É isso que Deus quer, que nós sejamos obedientes ao quê? A Bíblia, né? Agora, não ficar os falsos profetas. Daí eu falei do Malafaia. No início, meu marido amava escutar as orações, o culto que ele tinha na televisão do Malafaia.
Ele amava o jeito que ele pregava a Bíblia. Só que depois foi passando os tempos, ele viu que era só mais um comércio. Porque era um tal de vender livro, vender aquilo, vender isso, vender aquilo. Valdomiro vende, levou lá, machucou a camisa dele foi vendida. O povo queria vender como se fosse curar as pessoas, vendendo tijolinho, vendendo pá, vendendo colher, vendendo fronha. Gente, isso ela vai celebrar. Isso são lobos disfarçados de ovelha. Então nós temos que ler a Bíblia assim, de Gênesis a Apocalipse, pedir temor a Deus, ter sabedoria para com Deus, pedir para Deus abrir nossos olhos espirituais, porque tem coisas, gente, que é loucura, loucura, e Deus é que vai separar. Eu estava vendo aí da igreja, o Templo de Salomão, que um homem comprou não sei se é verdade, se é fake, vocês procuram aí, um apartamento aí num lugar aí onde o Neymar tem, puta de um apartamentão, coisa. Dizem que lá em cima daquele Templo de Salomão, lá, eu vi uma vez na reportagem que lá é tudo de ouro. Onde já se viu, gente? Tirar o dinheiro das ovelhas para morar, comer do bom e do melhor. Eu vi uns irmãos aí, uns evangélicos lá nos Estados Unidos, só com roupa da Gucci, né? Fizeram aí uma estátua aí do pastor, não sei se é da Assembleia de Deus, o busto dele. Onde? Se nem Jesus deixou ele, mandou fazer busto dele, mandou construir nada dele, né? Então, assim, a gente tem que ter sabedoria. Eu não vim aqui criticar. Minha irmã, meu irmão, se você tá feliz onde você tá, se lá o seu pastor, seu cooperador, tá te pedindo... A minha irmã tinha uma amiga que ela foi vender às pressas, um negócio aí, um micro-ondas. Minha irmã, mas para que você tá vendendo seu micro-ondas? Não, porque eu tenho que levar na igreja, porque o pastor falou que eu tenho que comprar o meu pedacinho no céu. Minha irmã falou, para ser tonta. O céu Deus não vai vender, o céu não, o céu é de graça. Jesus falou, dai de graça o que recebeste de graça. Né? Que nem eu falei no outro vídeo, se Jesus cobrasse, Jesus falou o quê? Dai, até falou para os discípulos dele, e de pregar o evangelho, vai de 2. Se vocês chegar lá, entrar naquela cidade, pregar o evangelho, eles receberem, glória a Deus. Se eles não aceitarem, se virarem as costas, quando saíres da cidade, sacuda a roupa, sacode o pé, tire até a poeira do seu pé, porque quem vai entrar ali vai ser Deus, e é Deus que vai julgar. Então eu jamais vim aqui falar mal de igreja de ninguém, né? Porque eu já frequentei algumas igrejas, já fui em outras denominações, e para mim não serviu. Então, para mim, o que serviu foi a congregação. E eu falei para vocês o porquê da congregação. Porque na congregação ninguém recebe salário. Desde o cooperador até a faxineira, ancião. Lá é tudo voluntário. Tudo. Nossos lanches são maravilhosos. Quando tem aqui onde eu congrego, que tem todo primeiro sábado ou domingo de cada mês, tem nosso ensaio, que começa, acho que é 5 horas. E tem um lanche maravilhoso, que as pessoas comem. Maravilhoso. Tudo bem que às vezes eu acho que comem muito, né? E depois tem que fazer caminhada, viu? Porque senão não adianta só e achar que Deus vai deixar você magrinho, não, meu filho. Vai pra academia, vai caminhar pra perder o que comeu. Tem abençoado. O café das crianças, a gente vai lá, eu sou voluntária. Todo segundo domingo no mês eu sou voluntária. Então eu vou lá, mas minha irmã fazer o café das crianças. E Deus prepara bolo, prepara... Tem até refrigerante, eu não gosto de pôr refrigerante na mesa para as crianças, porque eu acho que refrigerante faz mal. Mas eu vou lá, tem leite, tem o chocolatinho para eles, tem o cafezinho para os irmãos, tem bolo, tem pão. Que Deus prepara a gente lá na mesa, eles comem, vão para o culto de jovens com a barriguinha cheia, né? Porque nem todo mundo às vezes tem um café em casa, tem um pão, tem, né? E lá não, Deus prepara, e prepara do bom e do melhor. E que nem eu falei para vocês, lá sobre o Barretos. Procura aí, gente, saber lá o que a congregação fez aí em Barretos, né? Lá para as pessoas que sofrem com câncer, precisa de ter um quarto, ter um banheiro, ter comida. Muitos têm que pagar hotel, e lá não. Lá é tudo de graça para os irmãos da congregação, né? Eu acho que todas as igrejas deveriam copiar e fazer também para os seus fiéis merecer. É que nem eu vi o Malafaia falando que o avião é da igreja, que o carro que tem não é nada no nome dele. Daí eu pergunto para ele assim, mas o avião que está no nome da igreja, os fiéis, quando precisar, vai usar? O carrão que ele anda, se você é fiel da igreja dele, precisar, você vai usar ou não? Ou só ele usa? Porque se ele usa, simplesmente ele está usando a igreja como laranja. Então é assim, gente, a gente tem que ler a Bíblia e tem que abrir a mente para com Deus, ter intimidade com Deus. E quando a gente orar a Deus, nessas orações repetitivas, né? É você conversar como se fosse seu pai, seu irmão, seu amigo. É rasgar seu coração com ele, né? E ler a Bíblia, que eu falo, quando leres a Bíblia, tenha temor a Deus.
né? E tinha caráter para com Deus. Porque se a gente não tiver caráter com Deus, você vai escrafunchar a Bíblia e vai pegar só a parte que te interessa, né? Que nem eu vejo muitos pregadores aí falando sobre Salomão. Só que o pessoal leu só a parte que Salomão ficou milionário. Esqueceu de ler a parte lá, quando ele escreveu o livro, que ele falou o quê? Vaidade, tudo é vaidade. Tudo aqui no mundo é vaidade, porque tudo vai passar. Só que ele não obedeceu a Deus. Deus falou que era para ele obedecer às leis dele. Ele fez o quê? Ele teve 1000 mulheres. E no meio dessas 1000 mulheres veio mulheres pagãs, mulheres que idolatravam outros deuses, trouxe os outros deuses. Ele acabou adorando, por causa das mulheres, os outros deuses, né? É como a Bíblia fala: a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói o seu lar. Então, gente, a gente tem que ter muita intimidade para com Deus, certo? E aqui, ó, tem esse devocional que eu comprei aqui, ó, do irmão, qual é o nome dele? Ele era da congregação, ele era ancião, tanto que ele saiu, né? Ricardo Albuquerque, ele voltou para a igreja que ele foi criada. Gente, isso aqui é um tesouro na mão da gente. E é baratinho, eu comprei na Shopee, é um devocional diário. Compre, gente. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais intimidade para com Deus, Deus ele vai mostrar coisas inefáveis a nós, tá vendo? Eu tenho várias Bíblias. Eu tenho essa aqui que é a Almeida. Eu comprei essa King James aqui, que ela tem uma linguagem bem mais fácil de compreender, mas é a mesma coisa. Então é assim. E aí eu fiz o quê? Eu comprei um caderno, tem um caderno, que é onde eu tenho meu diálogo para com Deus. Porque nós temos que nos entregar com Deus. E a Bíblia fala, né? Se o nosso Pai aqui na terra sabe dar coisas boas para nós, imagine o nosso Pai celestial. Então eu quero terminar esse vídeo pedindo perdão a vocês, a quem eu ofendi, a quem eu magoei, que eu sei que tem várias denominações, só que eu peço para vocês, seja a Bíblia. Quando você for na igreja, leva a sua Bíblia. E quando ele falar lá na frente, lê o texto que ele está falando lá, para você não desvirtuar. Porque para mim uma igreja onde você vai e não leve a Bíblia, você lê, para mim não serve como igreja, infelizmente. Então foi por isso que eu fui em algumas denominações e eu não gostei e saí fora. Agora eu vou falar para vocês que na Congregação Cristã do Brasil todas são 100% honestos, os crentes, mentira. Porque todas as igrejas vai ter o joio e vai ter o trigo. E o que Deus falou lá no Antigo? Quando semearam o trigo e o joio cresceu junto, que os mestres, que os lavradores queriam lá e falaram assim: não, mestre, a gente vai lá e botar fogo para queimar o joio. Deus falou: não, na hora da colheita, quando estiver bom, a gente vai separar. Nós iremos separar o joio e o trigo. É que nem a Bíblia diz, né? Que o trigo vai ser os fiéis e o joio vai ser o que vai ser queimado. É que nem tem uma coisa que eu li no Salmo 91, vou até que ler para vocês um pedacinho. Vocês não ficam bravos comigo, não? Vai até o fim do vídeo, por favor. Porque na internet vocês ficam o dia inteiro, né? E aí, eu lendo esse salmo, Deus abriu muito meus olhos, né? Porque a gente fica nessa também, essa picuinha, por causa de política, xingando fulano e xingando cicrano. Olha só o que fala aqui no Salmo 91. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão, presta bem atenção, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o que a gente vê? Muitos pastores, falsos cristãos falando que tudo que é da esquerda não presta. Tudo que é da esquerda não presta. Não pode votar na esquerda que não presta. Tudo que não presta. Mas nem aqui na Bíblia, Deus falou aqui, ó, 1000 cairão, 10.000 à nossa direita e 1000 ao nosso lado. Então, gente, não é nós que vamos ficar separando quem vota na direita e quem vota na esquerda. Quem vai iluminar nossa mente é Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala que somos nós, seres humanos, que temos que separar esquerda e direita. Nós temos que votar, sim, naquele que está dando pão e a água ao pobre, ao humilde, ao necessitado. Infelizmente, tem muito pobre aí, preguiçoso, vagabundo que quer viver de bolsas. Como também tem muitos ricos, milionários, trilhardários, que são os vagabundos sem vergonha, que eles querem pegar só para eles. Mas isso aí, gente, quem vai separar não é eu nem você, meu irmão.
Quem vai separar vai ser Deus. É Ele que vai colocar a esquerda e a direita. Então, novamente, eu peço aqui perdão se eu ofendi alguém, se eu magoei alguma da igreja de vocês. E outra coisa, a congregação, glória a Deus, mudou. Não tem mais esse negócio de falar que lá é o caminho, a verdade e a vida, que só lá vai levar para o céu. Quem fala isso são alguns ignorantes. E se você estiver no culto e a pessoa falar isso, você levanta o dedo e você fala assim: onde está na Bíblia essa parte que a congregação é a graça de Deus? Porque Deus não deixou placa. Lá no Antigo Testamento, Deus falou: Pedro, sobre essa pedra edificará a minha casa. E a pedra foi Jesus. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Me perdoa aí se eu ofendi alguém, magoei. Vocês tomam cuidado quando vocês for colocar os seus comentários, porque eu não sou uma pessoa de desejar mal para ninguém, sabe? Eu desejo bem para vocês. Quem me deseja o mal, eu desejo bem, porque eu tenho que desejar aquilo que está no meu coração, né? E Deus conhece o coração de todos nós. Então, desejo para vocês um ótimo dia, com Deus no coração, que Deus liberte vocês, que Deus cuide de vocês, que Deus abra a mente de vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.